Boa noite, gente! Mais uma live no Fonolopes para você, com muito carinho. E hoje a gente vai falar com a Thaís Simões. Thaís Simões vai falar pra gente sobre as práticas musicorporais. Olha que tema legal, gente! Chiquérrimo esse tema, ninguém nunca falou sobre isso numa live. Eu gosto de coisas novas. Então, boa noite para você que está entrando aqui na nossa live. Vamos bater um papo com a Thaís e entender o que são essas práticas musicorporais, o que é isso, como que isso funciona, que benefícios a gente pode trazer para a nossa voz, para o nosso trabalho, para o dia a dia, viu? Muito obrigada, gente, vocês que estão entrando aí, ó. Meu batom, ele é da MAC, ó. Obrigada. Um batom vermelho assim pra ser glamurosa, porque hoje eu vou falar com uma pessoa super glamurosa que é a Thaís Simões, uma cantora, uma doutora. Então hoje eu tive que dar uma caprichada no batom, viu, Núbia? Ótimo, gente. Vou chamar aqui então a Thaís, que ela já tá por aqui, pra gente não perder nenhum segundo do que ela tem a dizer. O trabalho dessa menina e agora ela, assim, ficou minha best friend forever. Quero saber tudo de você, Thaís. Oi, Paty! Tudo Boa noite, bem? tudo bem, e Boa você? noite! Tudo ótimo também. Ai, que maravilha. Que honra, Thaís, falar com você. A honra é toda minha. Eu agradeço muito o convite. Obrigada mesmo. Super Vai ser contente de estar aqui com vocês hoje. Vou só vai ajustar minha câmera que tava um pouquinho baixa aqui. tá, Vamos ver se fica bom assim para vocês. Acho que fica, né? tá ótimo. Ô, Thaís, que maravilha. Fiquei super honrada da gente poder falar sobre esse tema, que foi o tema do seu doutorado, que a gente está falando hoje com a doutora, gente. Somos muito chiques. E muito admirada com o seu trabalho quando você me enviou para eu ler. Eu falei assim, agora que eu li boa parte, porque é enorme, né? Vou pedir, São pedir a Thaís 400 páginas. para me contar um pouco do trabalho dela. E, gente, eu quero que ela conte para vocês os passos, o que é esse negócio de músicas corporais. E eu, antes de você contar, eu queria que você se apresentasse, falasse, né, do seu trabalho, como que é, o que é isso. Claro. Bom, é, só falar um pouquinho assim de como eu cheguei nisso tudo, né? Um pouquinho da minha trajetória aí. Sim. Eu comecei bem pequenininha cantando em coro, quando eu tinha 8, 9 anos. Era um coro da escola, sabe? E eu nunca mais saí da música desde então. Eu fui Uhum. trocando, fui amadurecendo, fui participando de outros coros. Depois eu fiz a faculdade de música, né? Eu fiz licenciatura na UFOP. Eu fui, assim, uma abençoada, eu falo isso porque eu entrei para a flauta doce, do curso de flauta doce e fiz canto também, porque os professores Uhum. que passaram por lá me adotaram. E Sim, que então legal. tive essa oportunidade de estudar canto e flauta. Depois eu fui fazer uma pós-graduação em práticas interpretativas da música brasileira na UENG. E Uau! nesse meio tempo, eu passei no mestrado em Portugal. Eu já queria estudar canto, assim, Uhum. como performer mesmo. E fui para Portugal para estudar na Universidade de Aveiro. Fiz o meu mestrado lá, porém, no final eu vi que se eu só fizesse os recitais, eu não teria o meu mestrado reconhecido aqui. Então eu tive que produzir uma dissertação. E aí nessa Aham. dissertação, o tema da minha dissertação, ele foi justamente em como que o corpo precisa estar presente na performance. E Uhum. aí, como eu trabalhava em coro, eu via que eu sou preparadora vocal do Coral Canarinho de Itabirito, para quem não conhece, né? E como eu trabalhava aqui, via que as performances eram muito estáticas, assim, sabe? Uhum. Tudo muito rígido com relação à utilização do corpo na performance. E lá em Portugal, não.
os coros eles utilizavam de movimentações, não só movimentações cênicas, né, mas movimentos que me chamavam a atenção. Então eu fui procurar saber o que, que era que eles trabalhavam, e eles trabalhavam com movimentos coreografados da dança. E aí eu falei, opa, eu dancei a minha vida inteira, jogou o Maravilha. peixe na água, né? O que, que eu tô esperando para aplicar isso no Brasil, né? Sim. Aham. Então eu E vim, que tipo voltei de para música que cá, eles cantavam lá? todo tipo de música, era um Todo coro bem tipo? eclético. O Aham. coro infantil da Universidade de Lisboa, hoje não é só infantil, ele é infanto-juvenil, né? Eles cantam desde peças assim, eleitas, um repertório eleito, tipo Paixão segundo São Mateus, de Bach, sabe? Coisas assim, Aham. repertório pesado, vamos Pesado. dizer assim, né? Até música popular e tal, como o coro daqui, né, dos Canarinhos de Itabirito também faz. Uhum. Então, eu comecei a aplicar aqui, trouxe uma forma de inserir o corpo na performance através de movimentos, né, corporais vindos da dança. E o que eu pude perceber com isso é que a maneira como os coralistas faziam os movimentos, o som era modificado. Uhum. E aí eu fiquei apaixonada com isso, vi resultados muito positivos com relação a tempos de sustentação de ar, com relação Uhum. ao fraseado musical, as dinâmicas, sabe? Que às vezes eram difíceis e às vezes a gente colocava um movimento e aquilo simplesmente acontecia. E daí eu fiquei pensando assim, quais seriam os gestos, quais seriam as posições, os movimentos que interferiam positivamente e quais seriam os que interfeririam negativamente no canto, né? Isso Sim. me deixou assim, uma pulga atrás da orelha. O mestrado foi um tempo muito curto, eu não consegui responder todas essas perguntas, né? Sim. Então, eu continuei estudando e uma coisa me chamou muita atenção durante os meus estudos e a minha prática como professora, como preparadora vocal, né? Era que os cantores tinham muitas tensões corporais, assim, muitos quase que vícios, sabe? Sim. E eu fiquei assim, gente, mas o fulano tem um pescoço projetado para frente, tem um Aham. joelho hiperestendido. Eu vi as minhas próprias tensões, né? É, e como é que a gente faz para poder resolver isso? Porque uma coisa que eu tinha era que eu falava com o aluno assim: ó, fulano, você tá com a cabeça torta, cantando com a cabeça torta. Aí ele, ah, tá. Continuava assim. Falei, não tá Aham. resolvendo, não tá funcionando, né? Então, eu fui buscar, li bastante coisa e nada me satisfez, assim, enquanto professora, sabe? Sim. E aí eu propus para a UFMG para fazer esse doutorado, que era justamente onde eu poderia criar movimentações, posições, embasado em algumas práticas que eu chamei de abordagens corporais, né? Que eu vou falar mais para Sim. frente ali sobre elas, mas que trouxessem para o cantor um autoconhecimento, sabe, o desenvolver assim da consciência não só do movimento, mas também do canto, da técnica Sim. vocal em si, né? E pronto, então eu fiz o doutorado na UFMG, que foi onde abraçou esse projeto, e a parte prática dele foi feita no Coral Canarinho de Itabirito, com 61 cantores. Então foi uma amostragem assim Bacana. bastante grande quando se fala de canto, né? Isso é bem legal porque, né, no dia que a gente estava conversando da proposta de falar isso na live, como que eu falo com os meus pacientes todas as semanas que chegam alguém para ser avaliado, a gente conversa sobre exatamente isso. A primeira coisa, né, numa avaliação fonoaudiológica, a gente coloca lá marcando, né, como é que tá a postura, como que a pessoa canta, como que ela tá no palco, se eu vou fazer uma atividade no loco. E tudo isso que você falou, eu também consigo observar. Claro que não da forma com que você observou, mas a gente já tenta trazer essa própria percepção para esse paciente, para esse aluno, para esse cantor, e nem sempre eles mesmos têm essa percepção a respeito do próprio corpo, né?
essa sensibilidade e a importância da performance cantada no palco, a própria performance comunicativa aqui mesmo. Você estava falando, às vezes eu fico assim. Então, eu já estou tentando dar uma alinhada aqui na minha postura, porque olha como modifica o som da minha voz. Então, o que Exatamente. eu acho mais fantástico é que essas questões posturais, elas podem se influenciar na qualidade da sua voz cantada e falada, Thaís. Como que é isso? Me explica para a gente um pouquinho. Até se você quiser dar alguns exemplos. Aham. Na verdade, a gente parte do pressuposto que o nosso instrumento do cantor, né, ele é o corpo inteiro. Então, não tem nada dissociado. A sua mente está associada ao seu corpo e, por sua vez, a sua mão está dentro do seu corpo, seu pescoço está dentro do seu corpo, Uhum, né? Assim, e a gente funciona como se fosse uma cadeia. Então, por exemplo, vamos pegar essa parte do pescoço que eu acho que está todo mundo vendo, né? Assim, eu tenho várias posições de colocar o pescoço. Eu tenho ele no meu alinhamento, eu tenho ele projetado para para trás. trás, para frente, né? Assim, eu tenho vários eixos que eu consigo colocar e a posição do meu pescoço, ele vai alterar toda a musculatura que trabalha aqui na laringe, na faringe, né? Toda a região do maxilar, a articulação temporomandibular, enfim, vai Uhum. refletir tudo. Esse pequeno movimento aqui com a cabeça para frente, ele vai gerar uma tensão no ombro que vai refletir na minha respiração. Então, assim, o que eu consegui perceber com essa pesquisa é que, às vezes, um dedinho do pé que está Uhum. tenso, ele vai trazer uma respiração tensa, ele vai trazer um som diferente do seu do que poderia ser o seu 100%, vamos dizer assim, sabe? Sim. Então, então é exatamente isso. A gente procura sempre estar num alinhamento a partir dessa consciência. Ó, até a Bárbara Penido, a Bita Penido entrou aí, ela também está fazendo doutorado lá na UFMG, também trabalha com Legal. essas práticas que a gente chama de práticas somáticas. E então a gente parte desse Legal. pressuposto de que o alinhamento, a consciência, ela é muito individual de cada um. Porque não adianta, Paty, eu também falar para você assim, Patrícia, suas costas estão. Você está com a postura errada. Você vai entrar numa outra posição que vai causar, às vezes, mais tensão do que a que você já estava. Então, Sim. assim, a gente. E isso tudo vai refletir na voz, por quê? Porque ele atrapalha o movimento, a coordenação natural dos nossos órgãos, né? Assim, sobretudo para a produção sonora, né? Uhum. Então, o Sabe, resultado é claro, assim, sobretudo para quem tem já assim, uma experiência mais de vida, às vezes chega. Eu falo porque tem muitos anos que eu trabalho com muitos cantores ao mesmo tempo, né? Então, uhum. assim, essa vivência de fazer preparação vocal de coro, sobretudo, te dá esse leque, assim, Uhum. te amplia os ouvidos, né? Para muita coisa. Então, às vezes, só pelo som que a pessoa faz, voltando nessa questão do pescoço que você falou, né? Um timbre mais metálico, mais duro, sabe? Assim, sem Uhum. com a baixa projeção, assim, você já sabe que ele tem uma tensão na cervical, por exemplo, ou que tá com o pescoço fora de eixo, sabe? É. Então, assim, com Por o pouco você exemplo, vai às vezes aprendendo a ouvir. a pessoa pode ter a tensão cervical, mas ela também pode ter uma lordose. Como Total. é que chama? Eu esqueci os nomes Tem que a falam. hiperlordose, tem aqui em cima a Hiperlordose, hipercifose, né? Assim, hipercifose, isso. isso. Isso Ela pode. também é um fator complicador, porque como você vai fazer eu tenho vários pacientes que têm essa protuberância, né, ou essa cabeça para Uhum, frente, que aí sim. eu tento fazer esse alinhamento e esse alongamento muito E difícil, porque sabe muitos qual é o, sentem desconforto e dor. Que estratégia sabe que eu qual é o posso problema usar? disso? Na verdade, você tem que ir na causa do problema, né? O problema Uhum, dessas tensões é que uma tensão vai gerando outra tensão. É como o uhum, corpo vai achando um modo de compensar isso. Eu não sei se você já viu, mas você tem a gente que tem muito problema, por exemplo, com os ombros, um ombro sim, maior do que o outro, né? De usar bolsa mesmo, de lado, assim, de coisas do dia a dia, sabe?
E isso, às vezes, reflete até no exame que a gente faz da prega vocal. Você vê uma prega, às vezes, Sim. trabalhando mais que a outra, né? E tudo. Então, assim, esses são movimentos compensatórios que o corpo vai fazendo para tentar se equilibrar, se manter, né? E Engraçado você assim, estar falando isso, te interrompendo. Falando fica à do vontade. exame, né? Quando vai fazer o exame, a primeira coisa que o médico sempre pede é para você inclinar o seu corpo para baixo e levantar a cabeça para cima para poder ter uma abertura, uma visão da prega vocal. E aí pede para a gente fazer o som do I, do A, do U, enfim, dependendo da avaliação e do otorrino. E isso traz muitas modificações para as pregas vocais, né? É um procedimento de exame, mas é o que eu sempre converso com o doutor Leandro, que às vezes o posicionamento da cabeça pode apresentar uma fenda e às vezes a pessoa não ter nenhuma queixa, ou então realmente a pessoa ter a queixa, mas com a pressão e a tensão pode talvez fechar, né? Dependendo de Sim, como que você sim. faz o movimento. Essa semana você até postou uma imagem, né? De elevando e abaixando a cabeça, o quanto que Sim. essa relação modifica. É óbvio que a gente não vai sair mudando o procedimento médico, né? Mas é uma observação importante de ser falada, porque não É, é só o exame médico que vai te trazer um resultado, mas é é, também a sua percepção auditiva, de como você vai trabalhar com aquela pessoa que está cantando, que está falando, principalmente a respeito da qualidade da voz dela, né? exatamente. Deixa eu ver E aqui. você me perguntou a respeito do que eu sugeriria para melhorar isso, né? Que você falou que fala com os pacientes e tal, e eles, às vezes é difícil, né? Fazer eles acharem, né? O seu próprio eixo, encontrarem, assim, Sim, uma postura que é alinhada e confortável, né? Assim, esse foi a grande chave assim da minha pesquisa, sabe? Porque eu realmente vi que é muito difícil, você vai levar muitos anos se você ficar só nessa questão do professor falar e o aluno tentar adivinhar, sabe? Ele tem que ir se conhecendo, se auto-percebendo, sabe? adoro essa Criar essa, palavra. criar essa relação e essa conexão, inclusive quando se está cantando. Porque uma coisa é muito distante da outra, parece que não. Mas quando você canta, muitas vezes você tem a tendência de ampliar aquele vício corporal que você tem. Então, assim, por isso que essas práticas, elas trazem para a gente realmente uma consciência do agora, sabe? Do que fazer Sim, enquanto se muito. canta, da sensibilização, da propriocepção, da consciência, não só do movimento, mas do movimento que você faz, seja externo ou interno, mas do que acontece também lá dentro, né? De repente você começa a sentir a sua costela abrindo muito mais sem que você precise fazer força, simplesmente deixando com que tudo aconteça, por exemplo, sabe? Ô, Thaís, você está falando, minha cabeça ferve de pergunta, tá? Eu fiz uma lista aqui, mas eu não estou nem acompanhando, porque você vai falando, vai me dando um link. Eu trabalho muito com cantor erudito, né? Principalmente quem vai fazer uma ópera. E não tem jeito, você vai Sim. cantar uma ópera, nem sempre você vai estar parado, porque você vai dramatizar. Da mesma forma que eu trabalho com ópera, eu trabalho com o oposto. Eu trabalho com o coral Black to Black. Não sei se você conhece, né? Do Sim, Bruno, o sim, sim. maestro Brunão. Então, o que eles fazem? Eu acho incrível, porque para cada vez que eles cantam uma parte de alguma música, independente de ser black, né? Eles cantam todo tipo de música no coral, mas eles sempre fazem um movimento sempre do mesmo formato com a mão. Literalmente, eles cantam as notas com as mãos, com os ombros, tá? A minha percepção, e 90% com a cabeça inclinada para cima ou lateralizada. E além disso, costumam dançar. Então, ao longo, né, dos anos, aí, de quase 10 anos de profissão, antes eu tinha essa ideia fixa de que um cantor não podia mexer a cabeça para poder cantar, né? Que tinha que melhorar uma postura, principalmente quando eu me formei, apesar de ter tido uma excelente formação na PUC,
né, com excelentes professores, brilhantes na área de voz e muitos cursos que eu fazia e ainda faço de atualização. Quando você sai da universidade, o mundo lá fora te espera com as suas experiências. Você tem que vivenciar. Então, eu fui percebendo que eu era uma besta de pensar assim, né? Que, na verdade, existe um trabalho preparatório antes para que essas pessoas deem conta de fazer toda essa movimentação e ter espaço na laringe e ter como fazer uma nota aguda. É óbvio que, dependendo do que você vai fazer, principalmente no canto erudito, né, no canto lírico, o posicionamento ele é importante. Então, você acha também isso? Você tem opiniões diferentes? Porque um cantor de black, um cantor de rock, movimenta loucamente e muitas vezes usa a pressão aerodinâmica, né? E a pressão é muito forte, ela é muito ampla, tem muito volume inspiratório e expiratório. Isso sim pode provocar tensões. Então, como que é feita essa preparação? Só de colocação da voz? Porque na hora a pessoa não vai lembrar de cantar com a cabeça corretamente, né? Como que é isso? Então, Loucura. aí é que tá. Na verdade, não existe uma postura fixa. A gente trabalha com flexibilização de tudo, mas sempre mantendo um alinhamento. Então, por exemplo, se eu tô numa ópera, se eu tô num barzinho, se eu tô num casamento, eu preciso ter o meu pescoço livre, eu preciso ter os meus braços livres, as minhas mãos livres, porque o corpo todo é uma expressão, sabe? Sim. Eu acho que é importantíssimo a pessoa ir pro palco com o corpo inteiro. Não é só a voz que tá lá, é o seu instrumento. Então, assim, aceita ele e se joga, sabe? O grande lance, a grande chavinha aí, o bilhete premiado da Mega Sena é como fazer essas movimentações sem o exagero que você disse, por exemplo, você tem um limite, como se fosse isso, assim. Você tem um limite de movimento onde não te causa tensão, onde você consegue se flexibilizar, você consegue se comunicar, você consegue mexer sem alterar o seu som de acordo com os ajustes que você vai fazendo, mas sem passar desse limite. O problema do que vem além é exatamente isso. Por exemplo, tem horas que realmente você precisa olhar para cima, mas o seu queixo às vezes não precisa ir. Ou se você tiver que fazer isso, o que você vai fazer compensatório? Sabe? Então, é você realmente se conhecer. É você conhecer o seu instrumento, é você criar essa percepção do que acontece com a sua voz quando você faz isso. E qual é o limite, até onde você precisa ir. Se eu virar a cabeça, eu posso virar a cabeça assim, sem tensão. Então, eu posso virar assim que vocês conseguem enxergar tudo isso aqui. Então, tá tudo nesse equilíbrio, sabe? Nessa dosagem de movimentação. Eu acho isso uma loucura, porque, assim, desse ponto de vista, porque trabalhar com coral é muito desafiador, né? Eu já tentei trabalhar com coral lá na minha cidade, e você identificar isso igual hoje, o Black to Black tem 300 vozes. Eles, se você analisar os vídeos, né, que eles utilizam, eles usam mesmo o corpo para expressar e a voz ela sai exatamente condicionada àquele som que eles estão emitindo. Então, eu acho que essa expressão corporal deles também diz muito a respeito da voz. Mas, com certeza, sem sombra de dúvidas, tem muitos exageros compensatórios, articulatórios também. Tem muitas pessoas, né, em geral, que têm o prognatismo, o retroprognatismo, se eu não me engano, a palavra correta. Hoje eu estou assim, toda confusa de palavras, assim, ó. Então, provavelmente tem muito, igual eu estou aqui o tempo todo com a cabeça para frente, eu percebo que agora na hora que eu encaixo minha cabeça, minha voz sai mais grave. Bem a gente exatamente, a gente vai ganhando, vai abrindo e fechando espaços, né? E com isso o nosso timbre muda. Por isso que eu falei que aquela coisa que quem já tem anos de estrada, às vezes eu tô de olho fechado ouvindo alguém cantando e eu tô assim, nossa, essa pessoa tá
tá, tem uma tensão ali em tal lugar, pelo som que é Uhum. produzido, né? Assim, isso é muito, Então muito não, mais. então não existe um padrão de movimento que ele é adequado a todo mundo. Da mesma forma é trabalhado individual, por pessoa, e dentro de um coro você tem esse desafio, né? De trabalhar individualmente até a pessoa fazer o seu autoconhecimento corporal. Isso é uma loucura, porque se eu tenho mais facilidade de ter a minha percepção corporal, minha voz já vai estar saindo mais clara, mais audível. Aí aquela outra pessoa que tem mais dificuldade vai levar 3, 4, 5 meses, então isso compromete a qualidade sonora do seu coral, Sim, mas é né? tudo uma construção, né? Dentro, Adoro. sobretudo dentro do coro, né? Igual a gente está conversando aqui, são práticas que Sim. você faz coletivamente, mas que cada um tem um clique. Às vezes vai ter gente que vai demorar ali uma semana para entender uma coisa que às vezes alguém com 2 segundos captou. Uhum. Isso vai depender muito também da sua abertura, de como que você tá para receber o seu corpo, né? Aceitar o Sim. que tem ali, que é muito difícil. Às vezes o professor fala com você assim, olha, o seu joelho tá hiperestendido, tá todo para trás. E aí o aluno fala assim, não, não tá não. Não, Uhum. não tá. Aí você fala de novo, coloca ele na frente do espelho, e às vezes até na frente do espelho é difícil ele enxergar. Então, se ele Sim. não sentir, sabe? Se ele não partir da sensação, da experimentação dele, de, olha, Sim. realmente, deixa eu experimentar uma outra posição. Nossa, mas é muito confortável. Muitos depoimentos na minha tese tem lá, falou assim, gente, eu não sabia que eu pisava torto. Eu não Sim. sabia que, sabe, que eu tinha tanto problema postural. Então, assim, sobretudo nas fotos que a gente compara do início da pesquisa no final, é uma coisa assim absurda, absurda de como Super legal. exatamente. É Exatamente. muito, muito. Eu fico assim, ó, alucinada. Eu fiquei te ouvindo hoje, depois que eu fui lendo o seu material, eu falei, gente, a Thaís foi muito corajosa, porque trabalhar com a percepção do outro e as sensações não é tão fácil assim, né? É, você falou que então não existe um padrão, né, isolado para cada um. E nessas práticas e nesses exercícios, nessa técnica, não sei como a gente pode chamar, tem uma quantidade de repetições, as pessoas elas fazem em casa, ou é só mesmo um profissional, um professor de canto como você que é habilitada para usar essas técnicas? O que que gera esse efeito? Ou é só o trabalho no dia a dia com a percepção mesmo da pessoa para ter essas modificações? Ó, eu acho que antes de eu responder isso, eu vou falar um pouquinho da prática só para vocês entenderem o porquê desse final aí que eu vou chegar nele, Tá. tá? As práticas que eu criei são 8, defendidas na tese. Eu continuo ainda fazendo outras, mas não foram cientificamente comprovadas, né? Uhum. O que que acontece? Elas foram embasadas em abordagens corporais que trazem essa consciência, essa propriocepção, esse esse Conhecimento. autoentendimento de si, sabe? Que são a técnica Alexander, a bioenergética e o Tai Chi Chuan. Então, são 3 abordagens holísticas diferentes, tá bom? A técnica Alexander, ela não tem movimentação, ela é realmente dessa linha que eu acabei de falar, de que cada um vai se descobrindo, né? Ela tem uma história muito legal, inclusive, que eu vou falar rapidinho dela. Tá. Ela foi desenvolvida por um ator australiano e ele era um declamador de Shakespeare muito famoso. E sempre quando ele terminava as apresentações, ele ficava afônico. Então ele perdia a voz, ele terminava ofegante a resta dele e tal. E aí ele começou a investigar isso, foi em vários fonoaudiólogos, professor de canto, todo mundo falou que ele não tinha nada e que ele precisava parar de declamar. É a mesma coisa de você falar para o cantor, para Uhum. de cantar, né? A Exatamente. gente não pode, a gente não consegue. É. Então, ele criou essa técnica, e depois recebeu o nome de técnica, né?
onde ele começou a se observar e ele viu que ele fazia um padrão com o pescoço que ele comprimia a laringe. E isso causava a rouquidão dele, né? Fazia com que ele ficasse afônico. Então ele começou a desenvolver essa técnica que buscava aliviar esses padrões e se reeducar. É uma técnica de reeducação corporal. Não só a postura, como todo mundo fala, né? A postura das costas, da coluna, mas do corpo inteiro. Sim. A bioenergética, que é uma prática terapêutica, na verdade, tá bom? Então, todo mundo pensa em terapia, pensa em falar, em soltar seus sentimentos, né? Sim. E o criador dessa abordagem, que foi o Lowen, ele foi além disso. Ele falou que o corpo também falava. Então, na terapia, começou-se a prestar atenção no que o corpo do paciente estava falando. Às vezes, ele fazia uma tensão a mais num ombro, por exemplo, quando estava falando sobre uma coisa totalmente contrária do que ele realmente sentia, por exemplo, sabe? Então, começou-se a dar a voz também ao corpo. E a bioenergética tem uma coisa super interessante, que tem um livro com exercícios da bioenergética. Esses, sim, são escritos para todo mundo fazer. E tem essa premissa de se libertar. Tanto as tensões físicas, quanto as mentais. Então, vale muito a pena conhecer. E o Tai Chi Chuan, que eu acho que é um pouco mais difundido, né? É uma prática milenar, assim. E ela trabalha muito com a questão da inspiração lenta, profunda, a expansão de tudo e o soltar em movimento. Sabe? Libertar tudo isso. Então, eu trabalhei com essas 3 abordagens, então eu criei as práticas em cima dos conceitos dessas 3 práticas, pensando no bem-estar, pensando em minimizar esses problemas físicos corporais e auxiliar também na questão mental, né, na questão da ansiedade da performance. E pronto, deram origem a essas 8 práticas. As práticas, elas podem ser feitas por qualquer pessoa. Elas estão lá descritas na minha tese, só que tem que ter um cuidado grande. Por quê? Porque às vezes a pessoa lê e ela não experiencia o que é, ou não tem a profundidade para entender como fazer, sabe? Porque se você fizer só um movimento, você vai ter um resultado pequeno, mas vai. Agora, se você fizer um movimento com o entendimento, com a consciência realmente do que é que está sendo feito, com as sensações, aí você vai ter um resultado maior. Então, assim, você pode aplicar. Tem uma coisa também que as práticas musicocorporais, elas são exercícios vocais associados a movimentos, posturas, e tá tudo bem descrito na minha tese para que serve cada coisa. E esses exercícios vocais que estão descritos na tese, é complicado porque você fala assim, o exercício que é bom para mim não é bom para o outro. Os exercícios foram bem pensados de acordo com o que a gente tinha de diagnóstico no couro. Então, o que eu costumo fazer no couro? Eu faço um diagnóstico físico, corporal e também vocal dos alunos. Então, eu sei onde eles estão e eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eles precisam, o que precisa, qual que é esse caminho que precisa ser traçado, né? E aí, a partir disso, eu coloquei os exercícios. Então, lá tem exercícios com vogais e sílabas e palavras muito bem discriminadas do para que serve. Por exemplo, você tem um aluno... Essa vogal desse exercício, vocês fazem ele sustentado com equilíbrio corporal, é isso? Ou não? Você pode dar uma demonstração? Não, depende. Como é que são essas técnicas? Isso. Então, é assim, tem práticas para várias situações, né? Então, tem práticas para perceber a respiração, a inspiração e a expiração, que é muito comum a gente ver
uma tensão inspiratória nos cantores, Sim, mesmo os mais famosos, assim, sim. né? E aí você já vê uma perda ali de performance mesmo, né? Por causa disso. Então você tem desde as práticas respiratórias até as práticas que são realmente técnicas, para a sensação de apoio, para a sensação de colocação do som, para auxiliar nas ressonâncias, porque muita gente só pensa também na ressonância nasal, na máscara, né? A gente precisa explorar outras coisas, né? Sim. E aí, o que que acontece? Cada vogal, cada consoante, ela traz uma posição diferente de boca, de língua, né? Assim, de espaços que a gente utiliza dentro da boca. Então, por exemplo, se um aluno tem um som, que é o caso dos adolescentes, assim, né? Sobretudo as meninas que estão na muda vocal, vem aquele chiadinho característico que você fala assim, nossa, aquela aspereza no som, né? Você fala assim, Sim. o que que eu preciso fazer para isso, né? Aí você usa um movimento específico para tal, por exemplo, eu preciso chegar o som mais no alto e mais no foco, por exemplo. Então, eu preciso fazer com que ele gire completamente. Então, tem um movimento específico para isso. E quais são as vogais e as consoantes que vão auxiliar nesse processo? Então, os exercícios que estão lá são pensados e propostos para os problemas que os cantores apresentavam na época, tá? Aham. Então, assim, eles podem ser feitos por todas as pessoas em termos de movimentação. Sim, em Uhum. termos do exercício vocal, convém você fazer adaptações de acordo com onde você está e onde você quer chegar, né? Sim. Não adianta uma pessoa que já tem, ou, por exemplo, uma voz super entubada e ficar fazendo exercícios com o, que tem um espaço enorme, entendeu? Você precisa trazer mais brilho, você precisa trazer mais foco. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, Uhum. né? Mas em termos corporais, das práticas, dos movimentos, das posições que são propostas, sim, qualquer um pode fazer, desde o pequenininho até o mais velho. Muito legal. Nossa, a gente fica encantado. Eu quero ir lá no seu coral para experimentar essas práticas. Venha, tá super convidada. É, Aliás, todo mundo que quiser. parece que é tudo assim, você é uma coisa que vai levando a outra, fazendo você sentir mesmo seu corpo até chegar na sua voz. Então eu quero, tô louca para experimentar essas sensações. Bora. Um dos maiores desafios que eu até comentei também com você na live que eu fiz lá no Canarinhos, né? A gente estava falando um pouco de preparação vocal, falei da Uhum. parte da fono, é o trabalho com adolescentes, né? Uhum. Principalmente no período de muda vocal. Sim. Conta pra gente um pouco de como que é esse trabalho dentro do Canarinhos, como você pode extrair mais sonoridade de crianças e pré-adolescentes e adolescentes, fazendo com que eles sintam todas essas experiências até chegar na voz. Que eu acho que isso é o mais curioso de tudo, porque falando em adulto é muito mais fácil você dizer e a pessoa entender, né? Mas a criança ela consegue vivenciar isso de uma forma muito pura, né? Sim. Se assim a gente pode dizer, muita pureza. Então, como que você percebe o seu coral antes e depois dessas práticas, né? Que você atua? Eu vi várias fotos, viu, gente, no perfil dela, muito legal. Depois vocês visitem lá. Thaís_Simões, não é isso? É, soprano. Esse é muito... Soprano, dessas técnicas, dessas práticas com o coral. Achei fantástico. Como que é isso? Conta pra gente. Ó, primeiro, o adolescente muda vocal já exige uma concentração e uma paciência da nossa parte e da deles também. É uma coisa Sim, muita. difícil porque eles enfrentam uma mudança muito brusca, assim, né? E é de uma hora para outra.
E de um dia eles estão cantando lindamente e no dia seguinte já tem umas quebras. Aí você já olha e fala assim, ó, já vai preparando o psicológico, né? Assim, você já Sim, vai passar, já vai virar mocinho, mocinha, né? Assim, já tá começando a dar sinais aí do que vai acontecer. Então, assim, sim. já exige o dobro de cuidados, na verdade, do preparador vocal, né? Uhum. Eu tenho um acompanhamento com eles têm uma aula de técnica vocal semanal, coletiva, e também, hoje em dia, eu tenho o auxílio de uma fonoaudióloga que foi minha aluna lá no coro. Não sei se ela Uhum. tá por aí, mas a Alice Braga, ela foi se orientando até, né? É minha pupila, né? Fofa demais. Exatamente. A Alice é um doce, ela E tinha que trabalhar mesmo com é, adolescente, porque ela né, só sai da boca dela palavras de doçura, assim, né? Ela é uma menina muito doce, muito E boazinha a de gente trabalhar. trabalha mesmo em conjunto, assim, sabe? A gente discute bastante assim, o que fazer, o que não fazer, porque Sim, é muito frustrante também psicologicamente um aluno sim, que conseguia fazer tudo e de repente não consegue mais, né? sim. Ele não consegue afinar às vezes, sabe? Assim, ele tinha uma extensão enorme e de repente canta 3 notas, sabe? Que não se encaixa às vezes em naipe nenhum do coro. Sim, Mas eu não desisto de ninguém, assim, eu falo isso muito bom. desde sempre, assim, porque ninguém nunca desistiu de mim, com todas as minhas dificuldades. Então, assim, eu também Graças a Deus. é. Então, assim, eu tenho esse acompanhamento muito de perto mesmo com eles, semanal. Agora tenho a ajuda da Alice também, né? Que é a fono que Sim, está lá atuando junto com a gente. E assim, uma coisa que é muito importante é o autoconhecimento e a autoaceitação do que sim. é. Porque quando eles estão com aquela voz de marreco, ou com aquela muda que não muda de jeito nenhum, tá lá o tempo todo, né? Sente, né? Sente. E assim, eles aceitarem isso, que é um Sim. processo, que é, sabe, que eles vão viver aquilo e que vai passar, já é meio caminho andado. E as práticas musicorporais, elas favorecem isso, porque elas deixam todo mundo no seu limite. Uhum, Então, assim, vai todo mundo crescer rápido junto, assim, cada um no seu tempo, mas juntos. uhum. Eles estão fazendo as mesmas coisas, eles estão, sabe? Às vezes, ó, não consegue cantar essa nota, não tem problema, faz um movimento, entra com a expressão do corpo, sabe? Do olhar, faz dupla com fulano. Formato da boca, né? É Faz o tudo. som, mas não canta. Se ele não aguenta, sabe? Não, eu não forço nada, nada a gente Sim, força, né? A gente falou muito disso aí, de respeitar o seu limite, né? Mas sim, com ela certeza. tem gente rindo, mas é verdade. O adolescente muda vocal, ele pede muita atenção. É, eu Adolescente já pede atenção, né? E muda vocal é o dobro. com E é certeza. assim. Então, as práticas elas podem ajudar também nesse processo do autoconhecimento, da autoaceitação e de que hoje meu corpo está assim, hoje a minha voz está desse jeito e amanhã eu já consigo perceber a mudança, sabe? Assim, Sim, a mudança sutil ela começa a ser o mínimo, sabe? Da mudança ele começa a ser enorme depois que eles começam a perceber isso, né? Na mesma coisa as meninas que começam a ver o som crescer, a encorpar, né? A tirar a soprosidade, o ar, e elas já ficam doidas, né? agora eu sou É muito legal. mulherão, né? É, Olha, você não descreveu e nem falou para mim, mas uma curiosidade. sim. Como trabalhar estratégias assim com idosos? Você tem alguma experiência ou não, nunca teve? Até mesmo assim, Não, numa aula de canto, se você coloca essa prática com músicos corporais no seu dia a dia. sim. Eu já tive uma experiência com coro de terceira idade. Funciona bem também, mas algumas práticas, por exemplo, tem uma prática que chama Como é Bom Sentar. Todas as práticas têm nomes leves que falam assim de uma forma bem
imagética, o que que é que vai acontecer com o corpo ou com o som, sabe? Uhum. Então, essa prática de como é bom sentar, ela exige que a gente se sente e levante algumas vezes. E pode Sim. ser que um idoso, por exemplo, ele não consiga fazer dessa forma. Mas tem outras formas que a gente consegue ir adaptando, sabe? Uhum. O importante é Eu, você ter, é, propor um novo caminho, diferente do que ele faz, mas que seja consciente realmente, sabe? E não, você não passa pelo movimento, é, você experimenta muito, muito ativo, assim, muito dentro de você mesmo. olha, eu tenho uma experiência muito interessante com uma pessoa cega. Ela é cantora, ela canta desde a infância e ela foi gravar um CD. Eu cheguei a acompanhar essa pessoa no estúdio e às vezes, né, por mais que tenha uma escuta muito melhor, apesar de não ter ali a sua visão, mas escutam muito bem, né, fica até mais aguçado a audição. Ela tinha muita dificuldade, às vezes, de fazer uma afinação. E o produtor com muita dificuldade de explicar para ela. Então, ela ia e gravava várias vezes as músicas e não conseguia. Ela me procurou para dar essa ajuda por dois motivos: para a gravação do DVD dela, que a pessoa não conseguia ajudar a explicar o que estava de errado, e às vezes ela não conseguia ter essa percepção de que ela estava fazendo incorreto. E uma outra questão foi que ela queria atuar um pouco mais no palco, então se ela ia fazer uma apresentação, por exemplo, numa igreja, ou se ela ia cantar num show de alguma cidade, ou, né, alguma apresentação importante, ela ficava estática, parada. Então, você falando isso foi me passando tudo na cabeça. Então, quando eu a peguei para trabalhar, ela sempre com a cabeça lateralizada, mas sem perceber, com Uhum, as pernas, né, todas estendidas, hiperestendidas, então causava uma sensação e um apertamento sim, da musculatura intercostal, dificultando, né, essa passagem de sim, ar fluindo. E, e eu fui trabalhando essas questões com ela, porque como ela tinha uma confiança em mim, eu consegui fazer com que ela andasse mais no palco, se movimentasse. É uma pessoa cega, na maior parte das vezes, ela não tem uma expressão facial muito sim. interessante, então, com uma voz belíssima, mas às vezes não conseguia passar aquele sentimento das músicas que ela mesma escrevia, né? Lá, Uhum, é música autoral. Então, eu sempre falava, eleva as sobrancelhas quando você for cantar esse trecho. É todo um trabalho facial da pessoa sentir. E ela sim. fazia aula de canto, eu fiquei mais impressionada que o professor nunca tinha pegado a mão dela para colocar no abdômen para ela poder sentir a questão da respiração. Sempre ele tocava nela, mas ela não tocava nas pessoas. Então, quando ela chegou para mim, eu falei: não, você vai encostar em mim toda, você vai passar a mão em mim. Quero que você sinta o que eu estou falando, porque ela nunca me viu, né? Ela nunca enxergou. Então, eu perguntava para ela: como você acha que eu sou, ouvindo a minha voz? Aí ela deu algumas características muito interessantes. Eu falei: agora eu quero que você me toque e depois você me diga como eu sou. Quando ela teve essa experiência tátil e auditiva, ela deu uma experiência muito mais próxima de quem eu era do que antes, apesar da audição. Eu falava, perguntava coisa assim: você acha que eu sou gorda ou magra? Porque a nossa voz dá essas sensações. Você acha É, que eu sou branca ou negra? O que você é, acha? Minha ressonância, pela experiência que ela tinha no canto, muitos anos de vivência. Hoje, com certeza, a prática dela do canto e a forma com que ela se expressa melhorou muito. Claro que ainda sim. tem muito a melhorar, mas um dia eu quero que ela te conheça, que eu acho que você pode trabalhar com ela na aula de canto de uma forma bem sensacional, Vai ser um prazer. viu? No meu Vou te estágio apresentar. docência, no meu estágio docência lá na UFMG, eu cheguei a pegar uma turma, eu dei aula para uma turma de canto coral e também dei aula para uma turma de flauta. E nessas duas turmas eu tinha cegos. E Sim, assim, foi uma experiência
sensacional para mim, sobretudo porque eu consegui aplicar algumas dessas práticas e assim, a revelação que eles têm, porque a sensação interna deles às vezes é muito maior do que a nossa, sabe? É, E as revelações são mais rápidas, sabe? Assim, no sim. caso desses dois alunos que eu tive, São mais sensíveis, né? são mais sensíveis e mais abertos também, né? Sim. A se conhecer. Então, fantástico. Quero conhecê-la também. Eu vou te apresentar. Eu tenho certeza que vocês vão se relacionar muito bem. Eu acho que você pode finalizar o que eu comecei. Acho que é você mesmo que vai finalizar. Thaís, está faltando 9 minutos para finalizar a nossa live. Eu queria ver com você se você vai poder dar uma palhinha para gente, se como que você está. Acabei não conversando com você. Posso? Pode? Posso. Vou deixar só uma coisinha aqui antes de falar. No meu Instagram, que é Thaís_Simões_Soprano, tá? Mas se vocês colocarem Thaís Simões Soprano, então vê lá no da Paty que vocês vão ver. Eu tenho um programa chamado CPC 2020, que é Aham, o Cantar pra Caramba 2020, onde eu adorei. posto coisas. Cantar pra caramba é cantar muito, tá, gente? De assim, de praticar realmente, tá bom? Mas se vocês quiserem também entender que é ficar fera, é só fazer os exercícios. E eu posto dicas todos os dias. Então, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, as minhas coisas, um pouquinho da minha rotina de estudos, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Pergunta Paty. aqui. Isso. Você costuma fazer os vocalizes com coro infanto-juvenil em pé? O que você pensa sobre isso? Não, na verdade, a gente busca explorar várias posições, não só de pé, tá? O cantar sentado, vocalizar sentado, que na verdade são exercícios vocais, né? Assim, eu gosto de colocar bem essa diferença aí dos vocalizes Uhum. para os exercícios, porque os exercícios, eles não têm só as vogais, né? Então, os exercícios vocais, eles são feitos em várias posições, não só em pé, porque o cantor, ele precisa dessas sensações diferentes. Ele não vai cantar, por exemplo, no ensaio de coro, sobretudo, ele vai cantar muitas horas sentado, sabe? Uhum. Então, Isso em eu qualquer faço. coral, seja adulto, né, criança, é treino de repetição, Exatamente. não tem jeito, né? Então é isso. Muito bom. Gente, Bom, mais alguma pergunta vocês podem ir fazendo aqui, quando a gente escuta a Thaís. Enquanto ela se prepara, vou falando que eu já quero agradecer você, Thaís, pela sua eu que agradeço. disponibilidade de falar para a gente. Nós vamos ter mais momentos como esse, se você aceitar, né? Porque o Ó, seu claro, já trabalho, pensei. porque o seu trabalho é incrível e a gente precisa escutar mais dele, entender mais, praticar mais cada detalhe desse projeto seu, que é fantástico. Você está de parabéns. Fiquei muito Obrigada. feliz em ler e conhecer um pouco do seu trabalho. E aí, vamos que vamos. Minha gratidão, porque o tempo é precioso, né? Eu sei que hoje foi um dia puxado aí para você. Tá falando com a gente às 9 horas, que é a hora que o neném dorme, por isso que eu faço live nesse horário. O meu tá E aqui, tá aí, andando né? pela casa. Por enquanto, o meu tá Atento. dormindo. Por enquanto, o meu ainda está dormindo. Então, assim, obrigada por você ter aceitado esse convite. Foi uma honra poder falar com você. E assim que passar esse período aí do Covid-19, eu quero fazer uma visita lá no Canarinhos para poder ter essas sensações aí junto com os adolescentes, virar uma super adolescente, tá bom? E além disso, ainda fico muito orgulhosa da Alice estar lá com você. Ela é uma menina incrível, que eu tenho paixão por ela, é um docinho, né? Ela é o meu chaveirinho. Ô, Parabéns, pai. porque ela merece também ter um desenvolvimento junto com o professor de canto. Sim, sim. Ó, primeiro, obrigada pelo convite. Eu que fiquei muito feliz de estar aqui com você. Eu sei que boas energias vão fluir daqui. Com certeza, Muito já estão obrigada. fluindo. Exatamente. Também está super
convidada para vir aqui, para experimentar as coisas, para propor coisas também, né? Essa fono maravilhosa aí. A gente tem muito para aprender, muito para crescer com você também. Então, tá super convidado. Muito obrigada, viu? Então, gente, nós vamos encerrar a nossa live escutando essa lindeza. Eu vou cantar um trechinho só, então. Então, o doutor Leandro já tá batendo palma. Ele pira quando fala que vai cantar, ele já começa, ó. Eu vou cantar um trechinho de uma área do Donizetti chamada Son Anch'io la Virtù Magica, da ópera Don Pasquale, tá? Nossa, que chique. Não repara, não, porque... Deixa eu ver aqui. Son Anch'io la Virtù Magica, d'un guardatempo il loco, Son Anch'io con me si bruciano i cuori al vento fuoco. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto di menzognera lagrima d'un suave dolore. Conosco i mille modi dell'amorose frodi, i versi larghi e facili per adescare ancora. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto, conosco d'un subito languor, son con la virtù magica per ispirare amore, conosco l'effetto, sì. Sì, per ispirare Que isso, gente? Não vai dar para encerrar a live, não. Vai ter que ficar cantando mais 3 minutos. Assim, vou cantar a área inteira quando o Covid acabar. Sim, gente, no final dessas questões todas aí, de tanta tristeza, nós vamos fazer um show, convidar todas as pessoas que participaram da live, mesmo aquelas que não cantam, elas são comunicadoras, elas vão nos ajudar nas apresentações, né, influenciando com a sua voz. Nós vamos fazer um show convidando todas as pessoas que participaram para cantar e ainda vamos fazer algumas arrecadações de alimento para as pessoas que necessitam. Então, só aguardando, né, a gente poder ter um pouco de contato social, se Deus quiser, esse ano ainda, e a gente continuar comemorando o mês mundial da voz. E Thaís, sua voz é lindíssima, eu quero você lá no meu consultório para eu gravar você, para a gente fazer exame com o doutor Leandro, viu? E eu vou! O seu trabalho. E amanhã, Thaís, o mais legal de tudo que eu não planejei assim quem ia falar depois de quem, né? Nesses 30 dias de live que foram bem desafiadores, mas uma coisa vem junto com a outra. Amanhã a gente vai falar sobre teatro e performance musical, mas com a cantora de crianças, né? Que trabalha com teatro musical infantil. Então, a Bela e a Fera, né? Eu não posso, chama Raíssa. A Raíssa é uma fofa. Ela chama Raíssa. Ela fez uma pequena participação com a gente na live show anterior. E amanhã ela vai estar falando mais do trabalho dela, cantando, mostrando os ajustes vocais que ela faz para cantar, né, no público infantil. E a performance, porque ela é super performática, né? Então vai ser ela é ótima, não? Vai ser muito legal. Então amanhã eu estou esperando todo mundo e você também lá na live, porque você é minha fã de carteirinha. Eu tô batendo recorde, já falei com o doutor Leandro que não tem para ele, tá? Que teve uma live que ele não apareceu e eu apareci. Então, eu vou ganhar aí o prêmio aí da Fonolopes. Gente, muito obrigada a todos vocês. Ó, o pessoal tá falando que é o sonho deles fazer acompanhamento com a Fonolopes. A Fonolopes realiza sonhos. Então, me chama no 31 98405 4280. Não deixe os seus sonhos morrerem. Sonhos são para ser
desenvolvidos e trabalhados. A gente está aqui para Fala isso. tchau para todo mundo. Fala oi, Lindeza! pessoal. Fala oi. Um beijo para você. Um Vou beijo. encerrar uma live fofura. Um beijo. Que gracinha. Essa foi a melhor live de todas, encerrar com uma doçura dessa no final, gente. Então, ó, está Obrigada. encerrando agora, então muito obrigada.